Boa tarde, queridos amigos. São 15 horas e vamos dar início à nossa reunião pública da tarde de hoje. Sejam todos bem-vindos. Pedimos que, se possível, que curtam nosso canal no YouTube, Lar Espírita Servos de Maria, curtam nossos vídeos e ative o sininho para serem notificados de novas postagens. Lembramos a todos que todas as atividades, todas as informações das atividades online da casa estão inseridas em nossas páginas do Facebook e Instagram, Lar Espírita Servos de Maria. Vamos agora fazer a mensagem inicial seguida da prece de abertura. A mensagem de hoje é do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem de número 26. Véus. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Emmanuel comenta: não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências temporariamente frustradas por véus espessos estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas, por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias olvidam os tesouros da prática, e daí as dúvidas e negações que por vezes lhes assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas, nos grandes momentos da vida, sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem com Cristo, e para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor. É indispensável que se convertam ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante como espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Vamos orar? Vamos elevar nossos pensamentos a Deus Pai, pedindo que nos envolva com sua luz para o início da nossa tarefa de hoje. Pai, sabemos da nossa pequenez, mas dentro de cada um de nós existe a vontade de servir em tua seara. Por isso, com humildade, te suplicamos auxílio, em especial para a nossa irmã Ilka, que conduzirá o estudo da tarde de hoje. Que a espiritualidade possa ampará-la e fazer de suas palavras instrumento de teus ensinamentos. Agradecemos por mais esse momento e pedimos que abençoe cada um de nós, nossas famílias, e em especial o Lar Espírita Servos de Maria. Em teu nome e sobre tua proteção, iniciamos a nossa tarefa de hoje. Que assim seja. Vamos convidar para conduzir o nosso estudo da tarde de hoje a nossa companheira Ilka,
do Centro Espírita Irmã Rosa. Seja bem-vinda, Ilka, e muito obrigada por sua disponibilidade. Amigos do Lar Espírita Servos de Maria, muita paz a todos. É com uma satisfação que recebemos o convite da nossa irmã Maria Helena para algumas reflexões que a doutrina espírita nos oferece em diversos momentos de nossas vidas, questões fundamentais de nossa existência. Nós escolhemos o tema a fé. Fala-se neste momento sobre a fé, que é necessário ter fé. Muito ouvimos sobre a necessidade da fé para vencermos estes desafios que estamos vivendo no atual momento encarnatório, no atual momento da Terra, no atual momento da humanidade como um todo. Mas o que significa ter fé? O que significa este conceito em nossas vidas? É uma palavra do cotidiano e, como tal, nós fomos então buscar o seu significado no dicionário, no Google. E lá nós encontramos fé, substantivo feminino. Fé é adesão de forma incondicional a uma hipótese que o indivíduo passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação ou comprovação. Isto porque se deposita absoluta confiança na ideia ou na fonte de onde ela é originária. Há também um conceito de fé como confiança, certeza, confidência, firmeza. Mas o nosso objetivo é estudar a fé. Nós trouxemos como nosso objetivo para as nossas reflexões à luz da doutrina espírita. Então nós vamos no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título A Fé Transporta as Montanhas. E neste capítulo nós vamos encontrar comentários de Kardec e instruções dos espíritos sobre este tema, sobre este conceito. No item 2 e 3 deste capítulo, Kardec apresenta a fé nas execuções de coisas relacionadas à matéria. E aí ele diz o seguinte: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças, do ser em si mesmo, torna-o capaz de executar coisas materiais que aquele que duvida de si não consegue fazer. Mas ainda, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. A fé dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento o objetivo, a meta que se quer alcançar e os meios de lá chegar. Desta forma, aquele que possui esta força interior caminha, por assim dizer, com absoluta confiança, segurança. Esta é uma fé em si mesmo, a fé que cada um deve cultivar. É chamada fé humana. Os espíritos, nossos benfeitores, sustentam e apoiam esta fé. O espírito protetor, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, nos dá uma mensagem onde nos orienta. Do ser humano, a fé é um sentimento inato dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem de suas faculdades imensas, que estão depositadas em germe no seu íntimo.
a princípio em estado latente, e que o ser humano, cumpre fazer, desabrochem e cresçam pela ação de sua vontade. Mas essa é a fé humana. Mas é um conceito de fé que vai ser o objeto das nossas reflexões, que neste capítulo o Espírito Protetor chama de fé religiosa. Ao lado dessa fé humana, o amigo espiritual apresenta o que ele chama de fé divina, ou a fé no seu aspecto religioso. Ali também nós temos um comentário de Kardec sobre essa questão da fé do ponto de vista religioso. Nos diz Kardec que no ponto de vista religioso, fé consiste numa crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé. E sob esse aspecto, esta fé pode ser raciocinada ou cega. Cega de nada examinar. A fé cega, por conseguinte, aceita sem verificação tanto verdadeiro quanto falso. E a cada passo, ela se choca com a evidência e com a razão. E esta fé cega, quando levada a excesso, produz o fanatismo. Mas a fé que nós vamos estudar, a fé doutrinária, a fé espírita, ela tem um caráter. É uma fé raciocinada, mas ela tem como base o ensino de Jesus. E no seu item primeiro deste capítulo, é apresentada a fé cristã, onde apresentado a passagem evangélica onde Jesus apresenta o conceito de fé. É o capítulo 17 de Mateus, o item 14, versículos 14 a 20. E lá nós encontramos a seguinte passagem evangélica. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo, muitas vezes na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. E Jesus então responde ao homem, dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que no mesmo instante ficou puro. Os discípulos então vieram a ter com Jesus. E, em particular, lhe perguntaram: por que nós não podemos expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Kardec faz então um comentário sobre esta passagem, nos falando das montanhas, que precisam ser deslocadas, que estão na passagem evangélica. Nos diz ele, as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, resistência, má vontade, que são encontradas entre os seres humanos, mesmo quando se tratam de questões bem simples, bem melhores coisas. Mas ainda são os preconceitos da rotina, o interesse material, egoísmo, cegueira do fanatismo, paixões orgulhosas. São outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha para o progresso da humanidade. E aí comenta Kardec: a fé robusta dá perseverança, energia e os recursos
que fazem que se vençam os obstáculos, tanto nas pequenas coisas quanto nas grandes. Ainda para nós termos uma conscientização, melhor entendimento sobre essa fé que Jesus nos fala, em diversas passagens dos evangelhos, as passagens de Jesus, nós o encontramos orientando sobre a fé. Por exemplo, em Mateus, no seu capítulo 15, versículos 21 a 28, ele fala da mulher de Cananeia. É uma passagem contada de uma forma tão especial por Amélia Rodrigues em Primícias do Reino, do seu item 8. Jesus fala então para a mulher que o busca para curar sua filha endemoniada, uma mulher de um povo que os judeus desprezavam. Os próprios apóstolos questionaram a Jesus o porquê dele estar ali com aquelas pessoas. E aquela mulher vai e busca Jesus para auxiliá-la, para curar a sua filha, com humildade. E Jesus diz para ela: mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Em Marcos, no seu capítulo 4, no versículo 35, onde nós temos a passagem onde Jesus acalma a tempestade, a passagem da barca. E Jesus, vendo que seus discípulos estavam com medo por causa da tempestade que os ameaçava, pergunta a eles: por que estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Uma outra passagem também de Marcos, no seu capítulo 5, versículos 25 a 34, a da mulher que sangrava, a mulher hemorroíça. Uma mulher que sofria anos e anos desta hemorragia. E ela vai buscar Jesus. Na multidão, toca seu manto. Jesus pergunta: quem me tocou? Os discípulos. Tanta gente, no meio de tanta gente, como saber quem o tocou? Jesus descobre aquela mulher e lhe diz: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Outra passagem bem interessante sobre para nós nos conscientizarmos para a aquisição de uma fé verdadeira, uma fé cristã, é aquela da passagem de Jesus sobre as águas, que está em Mateus, no seu capítulo 14, versículo 22 a 31. Jesus caminhava sobre as águas e chama Pedro, e Pedro vai ter com Jesus. Mas Pedro começou a andar, mas teve medo. Imediatamente Jesus estendeu-lhe a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Nestas passagens, e como em muitas outras, nós vemos que o colégio apostólico, os apóstolos, eram como nós, com as nossas dificuldades, preconceitos, medos e inseguranças. A fé espírita, a fé que os espíritos nos orientam, nos ensinam, a fé que nós encontramos na codificação, ela é fundamentada nos ensinos de Jesus. Tem como base essas passagens que estão nos evangelhos. É a fé que Jesus nos ensinou. Mas, neste capítulo, Kardec reforça que nós temos a chamada fé raciocinada. Diz Kardec: a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer, e para crer não basta ver, é preciso compreender. A fé cega, diz Kardec, não é mais deste século. O século a que se referia, século XIX.
E ele dizia, tanto é assim que o dogma da fé cega é que produz hoje a maior quantidade daquele de descrentes, porque ela pretende impor-se, exigindo que o ser abandone uma das suas mais preciosas prerrogativas, que é o raciocínio e o livre-arbítrio. Kardec, então, traz: fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E o espírito protetor, né, nos traz a seguinte orientação: tende, pois, a fé, com o que ela tem de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitas a fé sem comprovação. Fé sem comprovação é filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo porque o amais. E continua o amigo protetor: crede nas suas promessas, mas sabendo porque acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, conselhos de nós, os espíritos, mas compenetrados do fim de que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para os atingirdes, para atingir esses meios fins. Amigos, nos diz o protetor espiritual, crede e esperai sem desfalecimento, porque milagres são obras da fé. O amigo espiritual também continua nos orientando e nos dizendo: a fé, para ser proveitosa, tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Ela que é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. E por conta disso é necessário que ela vele atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade, que são, na verdade, corolários da fé, consequências da fé. São geradas pela fé e formam com esta uma trindade inseparável. Também os espíritos nos orientam que fé inabalável é mais do que acreditar, é também confiar e entregar. Fé em Deus significa confiar plenamente na sua justiça, entregar tudo o que nos acontece em suas mãos e seguir plenamente as suas leis. Tudo isto fundamentado na reflexão, seguindo a orientação do Espírito da Verdade. Espírita, amai-vos, instruí-vos, esse segundo, porque pela instrução, pelo buscar saber, teremos condições de compreender todas as situações em que nós estaremos ou estamos envolvidos. Mas como manifestamos a nossa fé frente às questões, frente a todas as situações que nos surgem, frente aos problemas que enfrentamos na vida? Sempre ouvimos que é necessário ter fé. E, para agir com segurança, é necessário que essa fé seja robusta. Uma fé cristã. Os problemas da vida estão aí. Nós enfrentamos questões frente à injustiça, frente aos inimigos, desafetos, frente à ingratidão. Quando acreditamos, de fato, em Deus e na sua justiça, quando temos a certeza dessa justiça, nós manifestamos a nossa fé.
Frente a essas situações, compreendendo e perdoando, confiando na justiça das leis divinas. Emmanuel nos traz, uma mensagem onde nos orienta sobre como enfrentar as situações onde nos sentimos injustiçados. Ele nos diz: momentos existem com os quais surgimos diante de nós mesmos na condição de pessoas injustiçadas. São os pequenos descontentamentos do cotidiano. Quando somos preteridos em direitos que achávamos que pertenciam-nos. Quando somos repreendidos por algo que não merecíamos tais repreensões, por algo que não fizemos. Quando somos afetados por ingratidões, quando somos contrariados em algo que considerávamos oportuno e justo, quando somos criticados. Em todos esses momentos, Emmanuel nos orienta que saibamos perseverar em nosso trabalho como bem e pelo bem de todos, reconhecendo que há muitas situações na vida em que nos cabe atender com segurança a exortação do apóstolo Paulo. A fé que tens, tenha em ti mesmo perante Deus. É uma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, item 22. Frente à ingratidão, nós às vezes pensamos não naquela vingança grande, mas temos pequeninas vinganças ainda. E essas pequeninas vinganças significa falta de confiança, é falta de fé na justiça de Deus. E nós sabemos que vingar, mesmo as pequeninas, é contrário à orientação cristã de perdoar aos inimigos. Porque aquele que não perdoa não somente não é espírita, mas também não é cristão. Amar os inimigos, demonstrar a nossa fé em Deus. Nossa fé, aceitando as orientações que Jesus nos trouxe, é não pagar o mal com o mal, aceitar com humildade tudo aquilo que vem abater o nosso orgulho e que sempre existe uma maior glória em ser ofendido do que em ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma. Mais vale ser enganado do que enganar. Também, para o exercício da caridade, nós precisamos de uma demonstração dessa fé robusta. E nós temos na orientação doutrinária. É necessário a fé cristã, a fé e a caridade. A caridade nos orienta aos espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo que sem a fé não é suficiente para que possa manter entre os seres humanos uma ordem social de tal maneira a torná-los felizes. Isto é o mesmo que dizer que a caridade é impossível sem esta fé. Na hora de construir uma sociedade mais justa e mais feliz, é necessário uma fé inabalável numa justiça acima dos homens. E a fé que devemos ter frente às perdas, frente à dor que essas perdas nos causam? São perdas de entes queridos, perda de saúde, perda de emprego, de recursos, perda de convivência social conforme nós estamos vivenciando agora. Nós estamos vendo que muitos companheiros nossos se encontram fragilizados nestes momentos. E muitos, que em muitos momentos se diziam confiantes
na fé em Deus, mandando mensagens. Quantas mensagens nós temos sobre fé? Mas estamos fragilizados. E muitas dessas situações, muitas vezes dizemos, eu não consigo, é mais forte do que eu. Então, se torna uma tarefa conquistar a fé inabalável necessária a suportar as dificuldades da vida, aquela que há de nos sustentar frente aos obstáculos. Claro, para esta conquista é necessário um esforço, a vontade e também nos conhecermos para conhecer as nossas fragilidades e termos o desejo sincero de melhoramento. O amigo espiritual Emmanuel nos traz uma mensagem que nos diz assim, na conquista da fé. Esta se encontra no livro Bênção de Paz. E lá ele nos diz o seguinte, louváveis todas as nossas considerações referentes à coragem da fé, que nos cabe cultivar frente das lutas do mundo externo. No entanto, nos diz o amigo espiritual, é necessário, é forçoso que examinemos a importância da fé viva, portas adentro, do mundo de nós mesmos. Fé espontânea, profunda, segurança íntima, tranquila, funcional. Já sabemos, pois deles, diz ele, já sabemos realmente mecanizar as operações do corpo. Já conhecemos o nosso corpo. Alguns nós sabemos da necessidade de alimentação, da necessidade das roupas adequadas ao clima. Mas nos diz Emmanuel, falta-nos, até agora, automatizar os recursos superiores da própria alma. Falta-nos reconhecer, mas reconhecer claramente que Deus está em nós, conosco, junto de nós, ao redor de nós. E por isto mesmo, é imperioso de nossa parte aceitar as lições difíceis, mas sempre abençoadas do sofrimento, nas quais pouco a pouco obteremos coragem suprema da fé invencível. E para isso, jamais desinteressar-nos do aprendizado. É fundamental querer aprender. Confiar em Deus. Nos dias de céu azul, mas igualmente confiar na sua divina providência nas horas de tempestade. Este é um aprendizado fundamental para a aquisição da fé robusta. Nesse aprendizado, nós vamos aprender a acolher a dor como sendo preparação da alegria, atravessar a aprovação entesourando experiência, observar as leis da vida e acatá-las, compreendendo que dificuldade é instrução imprescindível e que o tempo do infortúnio é apenas consequência de nossos erros de pensamento ou de ação e favorecendo assim o reajuste. Apenas assim, abraçando com paciência e proveito as lições menores da existência, transfigurando-as em luz na vida prática, é que conseguiremos adquirir a fé vitoriosa, aquela fé que sabe esperar, agir, desculpar e amar. E servir, seguindo a misericórdia de Deus. Esta fé que o amigo espiritual nos trouxe a ser conquistada é a que vai além de acreditar. É aquela que confia e entrega.
é o verdadeiro instrumento, o instrumento mais seguro para nos guiar nas meio das mais difíceis crises. É a que indica a entrega total ao poder divino. É aquela em que conseguimos adquirir depois de seguir a orientação de Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses. Em tudo dai graças. Porque esta fé acredita que, de fato, Deus está no comando de tudo o que acontece. Nesses momentos difíceis, é importante viver e agir com uma fé robusta, uma fé plena de esperança e de confiança. Mas lembremos-nos sempre, porque os amigos espirituais nos lembram, que em todas as reflexões sobre a fé de confiança em Deus, desse poder supremo, esta fé não prescinde que façamos a nossa parte. Nós aqui estamos para o progresso, para as expiações necessárias, mas para o progresso. Nós somos partes e contribuímos para a criação. É a nossa parte. A fé, que esta fé que nós vamos adquirir, é uma fé com obras. Confiando em Deus, seguindo suas leis, fazendo o serviço no bem. E que a oração do Pai Nosso, amigos e irmãos, seja feita a sua vontade. Quando nós estamos orando, Pai Nosso, e dizemos esta frase, que esta frase de fato represente um ato de confiança e de entrega de nossos destinos a Deus. Nós sabemos que temos todo o apoio dos amigos espirituais, que conhecem as nossas dificuldades, as nossas inseguranças, que nestes momentos de turbulência, nestes momentos de medo, neste momento onde não sabemos, não temos muitas respostas para os fatos do dia a dia, que nós possamos entregar os nossos destinos a Deus. Saber que a terra não é um barco desgovernado. Jesus está no comando. E Deus, e o amor de Deus está envolvendo a todos nós. Nós temos muitas mensagens, muitas orientações dos amigos espirituais que irão certamente nos fortalecer para a conquista desta fé robusta, raciocinada, confiante, que todos necessitamos. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Agradecemos, Ilka, por todo o seu carinho, por suas palavras. E vamos agora fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos. Agradecemos, Mestre amado, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos e entendermos um pouco mais sobre os teus ensinamentos. Que a fé seja a nossa força interior para vencermos nossos obstáculos diários. Que lembremos sempre do recurso da prece, que nos aproxima da espiritualidade benevolente e nos fortalece em nossas lutas diárias. Abençoe cada um de nós e que tenhamos uma semana abençoada. Se conosco, Mestre, hoje, agora e para todo sempre, que assim seja, graças a Deus.